Bom, então, pessoal, só para a gente falar um pouquinho aqui, então, da nossa dinâmica hoje, qual vai ser o objetivo? A gente quer trazer o máximo possível de conteúdo do que é o programa, o que é o Tony, quais são os detalhes que estão aqui. Então, a gente vai fazer um bate-bola, eu e o Rogério, sobre esse conteúdo durante alguns minutos, e logo depois a gente vai ficar aqui aberto para a gente poder ir trocando experiências, falando um pouquinho da jornada, e, obviamente, tentando contribuir com aquilo que a gente conseguir responder das dúvidas, e também das experiências que a gente já teve aqui nesses últimos 4 anos aqui em Portugal, tá? Então, acho que eu vou compartilhar minha tela agora, e lá vocês me falem aí se deu tudo certo. Já consigo ver por aqui, já. Já? Boa, vamos a isso então. Bom, vou passar primeiro aqui um pouquinho sobre a nossa agenda de hoje, o que a gente vai passar. Então, tem bastante conteúdo aqui para a gente poder partilhar e compartilhar com vocês. A gente vai falar rapidamente o que é o Tony, o problema que nós identificamos e as potenciais soluções que nós queremos trazer para o mercado através do Tony. Trazer também para compartilhar com a galera essa visão mundial sobre o talento global, como ele está se posicionando hoje, alguns casos reais que ocorreram aqui em Portugal de frustrações e também de coisas bacanas que aconteceram, qual que é o perfil do talento altamente qualificado para participar do programa. Nós vamos falar sobre a plataforma, falar sobre o programa de aceleração. A gente vai mostrar um vídeo também sobre Leiria, que é a cidade que está recebendo, né, o talento lá aqui em Portugal, que é uma cidade super bacana, vocês vão poder ver um vídeo. Falar um pouquinho também no item 9 aqui sobre o espaço de co-living, né, que é o espaço onde os profissionais, os talentos vão ficar, vão morar durante o período de formação em Leiria. A gente vai entrar nos detalhes sobre o pacote que envolve o programa Tony, todos os perfis por empresa, ou seja, a gente vai falar cada perfil e que empresa está vinculado, e, obviamente, o porquê o Tony é importante para um profissional que tem interesse numa jornada internacional, e a gente conclui para depois começarmos um bate-papo e falar um pouquinho mais sobre as experiências. Bom, vamos a isso então, pessoal? Vamos lá. Bom, primeiro falando um pouquinho aqui sobre o Tony, né? O que é o Tony? O Tony é uma plataforma com o objetivo de acelerar talentos para experiências internacionais. E por que chama Tony? Eu tive a oportunidade já de explicar isso nas nossas lives, mas ele é um acrônimo e tem o objetivo de ser um nome simples para que possa ser o seu assistente, o seu apoio para que você consiga ser ativado para uma experiência internacional. Então, é Talent on International Experiences. E ele nasceu com o propósito de poder apoiar o talento internacional que tem muita vontade de ter uma experiência no ambiente internacional, aqui na Europa, porém não se enxerga preparado para essa jornada. E na contrapartida, apoiar empresas que queiram dar oportunidade para talento internacional, sem ter toda uma dor de cabeça e toda uma série de temas a serem tratados, que é o que a gente vai falar hoje, e fazer com que essa conexão funcione de uma forma estruturada, simples e o mais tranquila possível, para que se crie uma experiência real de vida e profissional. Aí é uma questão que o Tony ele veio resolver, né? Existem um problema aqui de dois lados, né? De um lado, talentos altamente qualificados, né? Em toda a América Latina, no resto do mundo, como Índia e outros lugares. Porém, talentos que são pró, mas com alguns gaps em relação ao idioma do inglês e também a cultura, né? O fit cultural para ter uma experiência internacional. Então, desse lado, o Tony tenta resolver a questão do talento se qualificar para uma oportunidade internacional. E aí, do outro lado, se você puder ir para... É justamente o déficit que nós temos, né, de profissionais altamente qualificados em toda a Europa, em todo o mundo hoje, né? Não é só na Europa, não é só um luxo da Europa, né? Só para vocês terem ideia, um tempo atrás, só em Londres você tinha em torno de 800 mil talentos, que era o gap de Londres, para você ter ideia. Benelux, outro tanto. Enfim, muitas oportunidades e a demanda crescente, e essa não conexão entre talentos altamente qualificados, porém, com essa deficiência no fit de language e cultura,
e as empresas terem acesso a esses talentos e também terem realmente uma estrutura diferente para acessar isso, né? E o que a gente viu ao longo desses anos, que a gente está trabalhando aqui em Portugal principalmente, é que isso trouxe uma grande frustração para o lado do talento, né? Nós tivemos aí casos aí de 95% das pessoas que nós apresentamos para as empresas aqui, não só em Portugal, mas no resto da Europa, não conseguiram, né, obter sucesso porque justamente tinha essa desconexão e essa falta de preparo. Então, baseado nisso, que a gente quer resolver esse problema, né, de conectar bem o talento com as demandas de uma forma estruturada e trazendo essa jornada de preparação para que esses talentos se tornem altamente qualificados para uma jornada internacional. Aí o próximo slide. E aí a gente pesquisou, e esse é uma pesquisa recente do Boston Group, né? Que tem Consulting Group, que tem aqui uma pesquisa que foi feita com mais ou menos 200 e quase 210 mil talentos, né? Em todo o mundo, onde vários perfis, né, de educação, que são pessoas que já estão na graduação, né? E chegar na conclusão que, nessa pesquisa, que 50% desses talentos, eles estavam disponíveis até uma experiência internacional. E aqui listam alguns países, né? Só no Brasil, né, e na Índia, por exemplo, mais de 90% dos talentos estão disponíveis e com vontade de percorrer uma carreira internacional. E uma coisa que começou a aparecer também aqui, né, das cidades, as cidades mais desejadas, né, para você ter uma experiência internacional em tecnologia, começou a aparecer aqui Lisboa, que você pode ver aqui embaixo, né? E recentemente também apareceu, aqui no Globo teve uma reportagem que apareceu que em Portugal tem mais ou menos 20 mil vagas em aberto, né? E o grande problema é que falta realmente inglês fluente, que é realmente uma capacidade que ela é obrigatória para você percorrer uma carreira internacional aqui na Europa. Bom, pessoal, e também aqui a gente queria compartilhar com vocês alguns casos reais daquilo que nós vivemos aqui nos últimos 4 anos. O Marlos e o William, que estão aqui com a gente, depois vão ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho da jornada deles. Eles também passaram por uma jornada conosco, mas a gente pôde perceber, na real, alguns casos de profissionais que eram altamente qualificados e que, infelizmente, por conta de não ter uma habilidade na comunicação do inglês, não ter uma fluência, não ter uma praticidade na comunicação do inglês, sofreram e não conseguiram, acabaram por ficar frustrados na jornada internacional e acabaram sendo bloqueados. Aqui a gente tem 3 bloqueios assim recentes que ocorreram com profissionais que participaram conosco de uma jornada e que eram profissionais tecnicamente muito bons, eles tinham um conhecimento muito bacana, uma boa experiência, uma boa versatilidade técnica, mas infelizmente não passaram por conta do inglês, né? Você vê aqui, ó, José, vamos rejeitar por conta do inglês. José, rejeitado face à ausência da língua inglesa. Obrigado pelo feedback. É obrigatório os candidatos falarem inglês, mesmo que sejam bons tecnicamente. E o que a gente percebeu também? Casos muito interessantes, como foi o caso do Marlos, como foi o caso do William, e como é um dos casos que a gente trouxe aqui para compartilhar, é o Fowler, que passou na jornada conosco. O Fowler é um profissional que veio do Brasil, ele começou em 2019 aqui conosco. A gente fez toda a jornada estruturada com ele, desde o momento da identificação da oportunidade aqui em Portugal, a conexão com ele no Brasil, toda a jornada de vinda para Portugal de uma forma segura, estruturada, com visto, com passagem, com o suporte da formação aqui em Portugal. Ele ficou conosco através da nossa empresa em modelo de outsourcing durante 18 meses, depois foi contratado pelo cliente final e hoje acabou por se tornar também um dos nossos clientes. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui, rapidamente, isso aqui é uma sucinta a declaração dele, de 1 minutinho. Na verdade, eram 10 minutos, a gente teve que reduzir para 1 minutinho para poder compartilhar com vocês aqui. Eu espero que o microfone saia, senão eu tiro aqui o meu áudio. Vocês conseguem escutar? Deixa eu só, então. Uma pequena adaptação. Final de 2019. Ok. E para vir para cá, eu tive muitas dúvidas de deslocamento da minha casa até o trabalho na casa, será que é longe, é demorado, será que é seguro? Como é que vai ser meu visto? Quais os tipos de visto que tem? Qual é o tempo de renovação? O que eu preciso fazer?
como é que vai ser a minha interação num projeto, num trabalho, ou mesmo será que eu vou ter uma permanência, tem uma data de expiração? Pela B11 eu fui prestar serviço para uma outra empresa e isso foi um desafio interessante. A B11 me ajudou muito a ver como é que seria a vida aqui, porque eles partilharam conhecimentos do dia a dia reais. Muda bastante a forma de pensar, de agir, você sair do Brasil, ter uma experiência internacional. Eu acho que Portugal é uma das melhores lugares para vir, só depende da gente. Um pouquinho de organização a gente chega lá. Bom, pessoal, para quem pôde, espero que tenha conseguido ouvir um depoimento rápido. A grande questão aqui, o que a gente aprendeu é o seguinte: nesses últimos quase 3 anos, executando essa atividade, a gente já está aqui há 4, foi que o diferencial se nós fizermos isso de uma forma estruturada, com o devido suporte, com acompanhamento, nós conseguimos minimizar ou ampliar a possibilidade, né, minimizar o risco e ampliar a possibilidade do sucesso do profissional para que ele esteja ativado aqui em Portugal, que ele esteja on-premise em Portugal, de uma forma segura e estruturada, da mesma forma como uma empresa contrata um talento já aqui em Portugal, um português ou alguém que já mora aqui há muito tempo. Através desse suporte, dessa estrutura, dessa forma de trabalho, a gente consegue ampliar de forma muito efetiva a efetividade do profissional trabalhando de forma regular e focado no trabalho, e não focado em problemas do dia a dia, coisas burocráticas como documentação, como moradia. A gente consegue suportá-lo nessa jornada para que ele tenha o máximo possível de foco no trabalho e não foco nas questões que não são do seu dia a dia. Foi pensando nisso que a gente buscou uma forma de estruturar e escalar um programa para que a gente pudesse apoiar mais pessoas de uma forma estruturada. Bom, o que é um profissional altamente qualificado, né, para poder participar no programa do Tony, né? Só para a gente desmistificar. A gente falou um pouquinho disso no dia 16, mas só para a gente repassar esses 4 pontos principais. O primeiro deles é que justamente é alguém que tenha graduação em alguma área, né? Não necessariamente precisa ser só em tecnologia, né? Mas tem que ter um diploma de graduação, porque você vai vir para cá para fazer um curso de pós-graduação em leiria. Então, é necessário que você tenha um diploma, tenha uma graduação, tá? É necessário também que, mesmo que você tenha, por exemplo, uma graduação em mecatrônica, mas você já tem experiência comprovada, né, em desenvolvimento de tecnologia, em desenvolvimento de software, aí também é um pré-requisito que você pode passar. O terceiro ponto é justamente você ter um nível de inglês, pelo menos B1 ou superior, para que justamente você tenha uma base para poder participar, porque todas as aulas desse programa, né, no curso de pós-graduação em leiria, lá com o IPL, vão ser feitas em inglês, ou seja, todos vão participar de uma grande imersão durante o programa de pós-graduação e também na empresa que vai se trabalhar. E o último ponto é justamente a motivação, a real motivação de uma pessoa vir, né, para uma carreira internacional, para uma oportunidade internacional. Né? Muitas vezes as pessoas buscam até realmente entender um pouquinho melhor, mas precisa ter uma motivação muito clara de que você, quando vem para cá, você entender bem, né? Por exemplo, por que Portugal? Né? Por que Portugal chama atenção para você? Porque o Tony é uma boa opção, né? E quais são os desafios? E aqui está o William, o Marcos, que vão poder falar um pouquinho mais de toda essa situação onde eles passaram por essa jornada, né? E a motivação deles de virem e poder ultrapassar todas essas coisas, né? E tudo isso vai ser certificado pela plataforma, né? Esses 4 pontos para que você possa entrar dentro do programa e possa participar de forma estruturada desse início de pós-graduação no programa. Ótimo, e a gente vai falar um pouquinho agora do que é a plataforma do Tony, do que é o programa que está no core dele como aceleração, e obviamente daqui vão poder surgir várias informações para enriquecer aí o conhecimento da galera e também vão ficar disponível para qualquer tipo de dúvida. Então, a ideia do Tony como Talent on International Experiences, ele é ser um assistente para apoiar o talento a ser ativado como um talento
apto para uma jornada internacional. Mas para você chegar lá, existe uma jornada, existe um caminho a ser trilhado, e o Tony é o assistente para esse caminho. Então, qual o objetivo do Tony? O objetivo do Tony é você que tem vontade de ter uma experiência internacional, que está buscando um trabalho internacional. O primeiro ponto é o seguinte: ele te ajudar se você está com a motivação correta. O que é a motivação correta? Existe uma série de critérios que nós aprendemos, e isso está sendo incorporado no nosso algoritmo, para poder apoiar, para ver se é o melhor momento para você, para a tua estrutura atual, para que você possa ir para uma carreira internacional, para que você não se frustre se você tiver com a motivação incorreta, como o Rogério comentou na última slide. Então, um item super importante e vital nessa jornada é entender a sua motivação. O porquê você está buscando essa oportunidade? Qual é o motivador dela? É uma questão meramente financeira? Talvez não seja o principal pilar. É uma questão de carreira, é uma questão de desafio, é uma questão de qualidade de vida, é uma questão de um sonho, é uma questão familiar. São temas que puxam mais a questão de criar raiz e estar apto para uma experiência internacional. Outro aspecto é o seguinte: nós avaliamos aqui dentro da plataforma, ou coletamos informações em 3 grandes aspectos. O aspecto da sua comunicação, o seu conhecimento do inglês, o aspecto relacionado aos seus soft skills e, obviamente, o que já foi feito até junto com a plataforma da DIL, o tema da avaliação técnica. Com base nesses 4 elementos, nós avaliamos e nós classificamos o teu grau de preparação para uma jornada internacional. Não tem nada a ver com a questão técnica ou do soft skill, ou do inglês, ou da motivação. É a combinação desses 4 fatores, trazendo a nossa visão de experiência aqui para uma experiência internacional, e classificamos o profissional entre newbie, novato, potential e pro. Bom, a partir desse momento que nós identificamos o teu momento, ou seja, em que classificação em cluster que você está, o que acontece? O assistente Tony te ajuda a caminhar nessa jornada, e para quem se torna um potential, ou seja, um profissional altamente qualificado, como aquele que nós acabamos de colocar no slide anterior, 3 anos de experiência, um inglês B1, né, que é um intermediário, e que tem uma real motivação, tem um grau universitário, porque é uma pós-graduação que nós estamos oferecendo. Nós oferecemos dentro dessa estrutura para que você possa acelerar e você possa ir de potential para pro, um programa chamado Talent Acceleration for International Experiences. E através desse processo de aceleração, o objetivo do Tony é te acompanhar para que você possa evoluir para um profissional pro, e um profissional pro é aquele que tem um score estruturado para viver uma experiência da melhor forma possível, num ambiente fora do seu ambiente local, ou seja, num ambiente internacional, e a gente enxerga que o profissional vai estar habilitado para oportunidades mundiais, como um profissional world class. E, obviamente, quanto mais esse processo gira, quanto mais esse processo roda, quanto mais pessoas vivem essa experiência e contribuem, melhor é para os demais que vão chegar, porque isso é um aprendizado contínuo. Mas dentro desse processo, ou seja, no core disso, ou seja, aquele profissional que é um potencial e foi identificado como um potencial, significa que ele tem alguns gaps, e são nesses gaps que nós vamos trabalhar no programa de aceleração, e é isso que nós vamos oferecer através do Talent Acceleration Program. Bom, o que é o Talent Acceleration Program? Que está no core do Tony. Bom, imagina que você é um profissional que já fala muito bem inglês, que já está com a motivação correta, que tem muitos anos de experiência e que já fez muita pesquisa sobre o ambiente local em Portugal. Provavelmente você vai ser um profissional pro. Um profissional pro, a gente já consegue te trazer diretamente aqui para Portugal. Mas se você, porventura, se sente não conhecer a questão cultural aqui em Portugal, não tem um inglês na comunicação tão bom, você se sente precisando de um apoio para essa jornada de vir para cá, temas relacionados a visto, a ter uma conexão com o trabalho, você vai ser identificado como um potential, ou seja, um Tony potential, e com isso nós vamos te colocar nessa jornada que vai envolver os seguintes aspectos. Primeiro, dentro dessa pós-graduação, dentro desse processo de aceleração que é feito
Junto com o Politécnico de Leiria e com a Startup de Leiria, importante mencionar, nós identificamos aqui em Portugal um politécnico, uma universidade de excelente renome, muito focada em tecnologia, administração e gestão, tem um corpo técnico docente espetacular e também multicultural, ou seja, existem professores multiculturais, tanto que no nosso programa existirão professores que já viveram na Dinamarca, professores que são franceses. Por quê? Porque o primeiro objetivo é nós criarmos o que nós chamamos de um aprendizado imersivo na comunicação do inglês. Ah, mas eu não sei falar inglês, José, eu sei só escrever, ler, eu falo pouco. É para você que a gente está desenhando isso. Por quê? Porque os professores vão criar ambiente para que você possa exercitar a sua fala. Segundo, pilar super importante, é você ter a capacidade de trabalhar e colaborar com profissionais aqui em Portugal. Então, são dois temas. Você vai aprender durante o dia, à noite e nos finais de semana um pouco sobre a cultura e organização do trabalho europeu, faz parte do programa, mas você vai viver a experiência dentro de uma empresa já trabalhando. Você começa no D+1, já conectado com uma empresa, já trabalhando para uma empresa. Obviamente, essa empresa sabe, nós vamos falar quais são, que você ainda não está 100% preparado na comunicação, mas ela enxerga valor no teu conhecimento, na tua experiência técnica, e aquilo que vai também na multiculturalidade trazer para as equipes aqui de Portugal. Então, é a vida cultural, a vida no dia a dia do trabalho. E terceiro ponto é o que nós chamamos de Tech Reshape, ou seja, as empresas que estão conosco, parceiras nesse programa, elas identificaram e têm algumas necessidades especiais que, dependendo do perfil, elas vão agregar algum conteúdo para que faça um upskill de conhecimento. Nesse primeiro momento, nada muito fora do padrão Java, .NET e Agile, e vão existir alguns temas relacionados a algumas empresas, como, por exemplo, a Bring, que está trazendo um conteúdo para o programa, para essa formação, para os profissionais conectados com a Bring, para a implementação de uma solução chamada Backbase. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Além da pós-graduação e do treinamento, da capacitação nesses três pilares, essa vida no dia a dia do trabalho, o que a gente traz nesse programa para quem é potential e quer se tornar pro? A gente oferece o visto de estudo e trabalho aqui em Portugal, que não é simples para quem já tentou conseguir. Segundo, a gente oferece a passagem do país de origem para Portugal. A gente oferece o espaço durante o período de formação do programa, que vão ser 11 a 12 meses, um espaço de co-living, a gente vai falar um pouquinho mais detalhes aqui para frente. Tudo isso incluído, e uma bolsa, ou seja, uma remuneração para essas horas trabalhadas e por toda essa experiência que está sendo vivida, para que você possa custear o seu dia a dia aqui em Portugal, vivendo em Leiria, já com a hospedagem, a passagem e o visto estruturado, e as aulas também todas pagas. São 180 horas de aulas que vão ocorrer, são mais de 1.500 horas de trabalho, interação com a empresa que vai, patrocinadora que vai te conectar, que você vai estar conectado. A nossa primeira turma, neste modelo, acontece no que nós chamamos de Cohort Winter 21-22 e vai começar em janeiro de 2022. E as empresas, né, que estão por trás, que nós já falamos nas lives e que estão conosco como parceiras, são empresas de referência, são empresas que acreditam que têm um mindset já multicultural, já sofreram contratando talento internacional exatamente por temas relacionados à comunicação, ao fit cultural, à questão do suporte para o talento local e conhecimento dos direitos e deveres, e eles enxergaram um grande valor, por quê? Porque eles percebem que através dessa jornada o talento poderá ter um suporte e uma estrutura muito melhor para que ele possa percorrer a jornada dele aqui em Portugal de uma forma estruturada e correta. Para cada uma dessas empresas, nós vamos falar daqui a pouquinho, em mais detalhes, os perfis. Mas adiantando, a Hitachi Vantara, uma multinacional global, é uma gigante na sua área, e a Business Unit é a Vantara, onde tem aqui em Portugal um tema muito forte de Digital Transformation e Data Insights.
A La Redoute é uma empresa francesa, um e-commerce francês, e tem aqui também em Portugal uma base de tecnologia, e o polo de tecnologia está crescendo muito aqui em Portugal, fica inclusive em Leiria. A Bring é uma empresa de raiz portuguesa, de tecnologia, que faz a implementação, né, grande volume da plataforma Backbase, porém todos os projetos do Backbase, por ser um internet banking, não são aqui em Portugal, são em grande parte fora de Portugal, por isso a grande necessidade de conhecer tecnologia e também a habilidade de se comunicar em inglês. E a Clear Strategy, que é uma empresa irlandesa de data science, que decidiu montar aqui em Portugal uma base de tecnologia, um centro de tecnologia, e está contando conosco para atrair talentos que tenham esse know-how para participar desse programa. Nós vamos falar, inclusive, mais detalhes sobre cada um desses pontos um pouquinho mais à frente. Agora a gente vai falar um pouquinho do espaço, né, que nós vamos ter lá em Leiria, ou vamos falar no final de Leiria. Aí aqui eu vou ter que fazer novamente aqui meu switch. José, antes de você passar o vídeo, só queria localizar um pouco o pessoal, para quem participou da primeira live do dia 16, né, falar um pouquinho de Leiria, né? O vídeo vai mostrar algumas imagens, mas Leiria é um ecossistema bem interessante em desenvolvimento, ele fica exatamente no meio do país, fica 1h30 de Lisboa, 1 hora do Porto, né? É uma cidade que a gente costuma dizer, como o Vitor falou na semana passada, full stack, você tem desde piscicultura até passando por indústria de moldes, chegando a biotech, né, com mais de quase, sei lá, 2.000 empresas na região, e é uma cidade que hoje é considerada a segunda melhor qualidade de vida em Portugal, né, e também com custo de vida 30% a 40% mais abaixo em relação à moradia do que em Lisboa e no Porto. Então, é uma cidade realmente que chama bastante atenção, você está muito perto dos grandes centros, como Lisboa e o Porto, e com esse ecossistema em desenvolvimento, você vai ver agora o vídeo que nós vamos mostrar aqui. Bora. Deixa eu aumentar aqui.
acho que vocês devem ter ficado com vontade agora, né? Eu moro em Cascais e cada dia que eu vou para Leiria eu tenho vontade de mudar para lá. Sempre falo para o José, né? E aqui eu queria falar um pouquinho de uma parceria que a gente também fechou aqui com o Casulo. O Casulo é um co-living studio, né? Bem no coração de Leiria, onde as pessoas que vierem para o Tony vão ficar nesse espaço, né? É um alojamento, né? Onde as pessoas vão ter o quarto, aí a parte onde tem a lanchonete, né? O restaurante, onde também dá para se trabalhar um pouco aí, toda a parte de co-living, o estúdio, né? Os espaços, mais para frente um pouquinho, os lugares onde você aqui é a biblioteca, né? O quarto, é um quarto completo, com banheiro, né? Com uma estação de trabalho, com uma mini cozinha, enfim, um ambiente bem interessante com qualidade aí para quem vai chegar em Leiria e morar nesse local. Então, a gente quis justamente passar a ideia desse espaço, né, com lavanderia e com tudo. E, de novo, muito perto do IPL. Vocês, não sei se vocês prestaram atenção ali, passou o IPL ali, né, onde vocês vão ter aula, né, os que forem passar pela programação aqui. E o Casulo veio como uma solução e uma parceria muito boa para nós, né? Então, esse é o espaço que quem passar aí, né, em todo esse programa e processo vai morar nesse lugar. Perfeito. E agora vamos falar um pouquinho mais detalhes do que está incluído no pacote, os micro detalhes do que está incluído no pacote, do que está envolvido, né, nesse processo para quem é, de novo, voltando, é um profissional potential, que tem interesse em viver uma experiência internacional, sente que precisa de um apoio na questão do inglês, na questão do fit cultural, e num processo seguro para chegar aqui, já conectado com o emprego, com visto e com uma formação para que você evolua de potential para pro. Esses são os detalhes do que estão envolvidos. Primeiro, envolve um visto, né? Então, assim, é um visto de estudo e de trabalho que te dá direito a 12 meses esse visto. Visto para quem ainda não conhece tanto, o visto dura 4 meses, mas você pega um cartãozinho logo na sequência aqui em Portugal, que te dá direito a 1 ano como um período de estudos, e logo na sequência, ou seja, após o período de formação, porque vão ser 12 meses de formação e depois um contrato de trabalho já local, como Pro, porque o objetivo do programa é te levar de Potential a Pro, você já pode fazer a aquisição da sua residência, que se chama aqui em Portugal, e aí com o título de residência você pode morar onde você quiser e trabalhar, obviamente conectado com a empresa, mas a partir do espaço em Portugal que você quiser. Segundo, a passagem de vinda, né, do teu local de origem para Portugal. A gente está priorizando, nesse primeiro momento, os profissionais que estão na comunidade da DIL, então normalmente grande concentração em Portugal, mas a gente também percebeu profissionais que têm interesse também na Angola, um profissional da Colômbia, então não há problema, podem participar, são muito bem-vindos, né? E quem tiver o interesse de caminhar conosco, é uma passagem do talento do teu país de origem para Portugal com uma bagagem, né? Com a possibilidade de trazer uma bagagem. A gente está oferecendo também, durante toda a graduação, dentro desse programa, um dormitório, né? Ou seja, um espaço dormitório, um estúdio, conectado com o tema da pós-graduação, porque é ali em Leiria, muito próximo ao Instituto Politécnico de Leiria. A logística vai ser de um ônibus local em menos de 15 minutos, pouquíssimo trânsito. Leiria tem uma qualidade de vida muito boa, foi por isso que a gente também identificou Leiria como um potencial, tá entre o Porto e Lisboa, um custo de vida menor, uma qualidade de vida maior, é melhor para o teu período de adaptação e conhecimento do espaço europeu aqui em Portugal. A gente, dentro desse dormitório, a possibilidade de trazer um adulto acompanhante e dentro dele já está envolvido o seu custo de água, o seu custo de energia e o seu custo de internet. Ou seja, você não vai ter custo nem com o aluguel, nem com o calção que tem aqui, né, para quem vem para cá por conta que pagar o calção, não existe esse custo, não existe o custo da água, da energia e da internet, obviamente com cautela, ou seja, não é aquela coisa assim, deixa ligado o dia inteiro a água existem medidores, existe ali um orçamento pré-estipulado mensal
que a gente apresenta, né, que o objetivo não é extrapolar, é usar com parcimônia. Obviamente, né, dentro também já deste processo de aceleração, para alguém que quer ser potential e ir para Pro, é essa pós-graduação. A pós-graduação, pessoal, ela foi construída a 4 mãos. Fomos nós que levamos o desafio junto ao Politécnico, e o Politécnico abraçou essa ideia porque eles perceberam o que estava no DNA daquilo, que era ajudar o talento a ter uma vida mais estruturada ou conseguir fazer o fit de uma forma mais estruturada no começo, né? E essa pós-graduação conta como uma pós-graduação para o regime europeu, ou seja, você traz a tua universidade, né, do Brasil, a tua graduação do Brasil, você consegue fazer a tua pós-graduação e já conta aqui como um carimbo, como um certificado dos pontos, né, para o mundo, né, aqui europeu de educação. Foi publicado no Diário da República, já aqui em Portugal, e ele começa em janeiro de 2022, a gente espera que ele vá até novembro de 2022, vão ser, no mínimo, 180 horas de formação, tá? A formação envolvendo inglês, formação envolvendo cultura europeia, formação envolvendo direitos e deveres do cidadão europeu aqui na Europa, a formação envolvendo melhores práticas e cenas ágeis, né, de times ágeis, e o refit técnico, que é o Tech Reshape. Tudo isso em inglês, ou seja, todas as aulas vão ser ministradas, as dinâmicas, todas no ambiente seguro. Por que a gente chama de um ambiente seguro? Porque você não está sendo avaliado se você está falando bem ou está falando mal. No final do dia, você tem que viver a experiência e compartilhar com o professor, com seus colegas, porque juntos vocês vão conseguir destravar, né, a fala e no dia a dia do trabalho conseguir ir de potential para pro. A ideia das aulas é que elas sejam noturnas e aos finais de semana, porque durante o dia você vai estar no teu dia a dia de trabalho já conectado com uma das empresas no qual você passar pelo processo. E esse é o trabalho, ou seja, existem 4 empresas conosco nessa primeira estrutura. Então, durante 12 meses, vão ser praticamente 1.500, quase 1.500 horas de trabalho durante esse período, onde o profissional, além de receber o visto, a passagem, toda a hospedagem com kit completo, a graduação, também vai ter uma bolsa para os teus custos mensais. E logo depois desse período de 12 meses, no mínimo mais 12 meses, nós estamos identificando e nós estamos nos comprometendo, ou seja, nós, Tony, o talento e na expectativa da empresa é que o talento evolua de potential para pro, logo ele vai ter um contrato como um talento local, ou seja, um contrato de trabalho por no mínimo 12 meses nos padrões locais, onde você vai poder, com uma remuneração e no modelo local, escolher o local onde você quer morar. Se você quer morar no Porto, se você quer morar em Lisboa ou quer morar em Leiria e continuar trabalhando remotamente aqui de Portugal. Obviamente que isso tem uma discussão específica caso a caso, mas existe muito essa possibilidade, principalmente naquilo que a gente está vendo no curto prazo aqui de Portugal, que é 2 a 3 anos, tá? Que é o modelo híbrido. E aqui as deslocações são muito fáceis. As bolsas, né, que são essas bolsas de trabalho durante esses primeiros 12 meses, elas vão ser líquidas, ou seja, líquido na sua conta de no mínimo de 600, dependendo do perfil, e no máximo de 1.000 euros, vai depender de cada um dos perfis do profissional. E após o programa, é uma remuneração local no padrão local português, né, com um contrato de trabalho, com a residência estruturada, você já está ativado, já está pro, já fez uma formação, já conhece os seus direitos e deveres, já conhece melhor a realidade local, o que era paixão, o que é realidade, aquilo que é muito bom, aquilo que não é tão bom, para que você possa tomar a sua melhor decisão de se instalar de forma estruturada. Importante aqui neste processo, é o que nós chamamos de KPIs durante o programa, ou seja, durante os 12 meses, com a empresa que está conectada, vai existir uma definição de objetivos trimestrais, que normalmente são relacionados ao teu objetivo de evoluir na comunicação inglesa e também conseguir atingir alguns objetivos específicos da empresa. Por exemplo, a Bring, ela vai dar uma formação no Backbase,
que é uma framework que se utiliza de Java, Spring Boot, e também tem uma parte mobile com nativo Swift e com Android. E ela busca uma certificação, ou seja, que o profissional se certifique durante essa jornada como sendo uma KPI. Eu dei aqui só um caso específico, para cada empresa vão existir KPIs, então é um commitment entre a empresa e o talento, ou entre o talento e a empresa, e obviamente também um comprometimento do talento depois desse período todo de investimento em formação, no mínimo também o talento se comprometendo a ficar por no mínimo mais 12 meses após o programa, trabalhando aqui em Portugal, conectado com a empresa parceira desse programa.